mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que a tua palavra nos consola, que a tua palavra nos leva a entender que somos espíritos e nós habitamos dentro dessa carne, e que nós podemos exercer ou exercitar essa capacidade sobrenatural que habita em nós. Pai, fale conosco, alimenta o nosso espírito pela palavra do Senhor, e nós rejeitamos toda a fraqueza da carne, porque a nossa carne é sujeita à fraqueza, à derrota, mas em nós habita uma dimensão espiritual, que é o Espírito. Renova a nossa força. Queremos acreditar e crer na tua palavra. Espírito Santo, fale conosco. Opera, cura e liberta o seu povo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Aleluia. Vamos continuar o nosso ensinamento que começamos domingo, como operar no sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Como operar no sobrenatural. Será que alguém já está operando no sobrenatural? Levanta a mão. Graças a Deus. Amém. Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias no João capítulo 15. João capítulo 17, versículo 5. João capítulo do número 17. João capítulo 17, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo, antes da fundação do mundo. Palavra do Senhor. Podemos tomar os nossos assentos. Domingo eu disse que você é da classe de Deus. Amém. Em Gênesis capítulo 1, 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu disse que imagem significa reprodução correta em medida e em dimensão. E semelhança significa da classe de Deus, do nível de Deus. Um representante perfeito de Deus, representante legal de Deus aqui na terra. Amém. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo diz que somos embaixador de Cristo, somos representante do reino de Deus aqui na terra. Você representa o Deus Todo-Poderoso aqui na terra. Amém? Vou mais além. Você manifesta a tecnologia do reino de Deus aqui na terra. Você manifesta o modo operatório de Deus aqui na terra. Aleluia. Jesus manifestou essa dimensão aqui na terra, porque Jesus é a representante de Deus aqui na terra.
Ele era 100% homem, 100% Deus. E ele manifestou a divindade de Deus aqui na terra. Alguém pode dizer amém? Em João capítulo 17, versículo 5, na oração sacerdotal de Cristo, ele disse: agora, Pai, glorifica-me. Depois de Jesus ter cumprido o plano do Pai aqui na terra, ele disse, vou começar no versículo 4: eu te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me. Jesus está a pedir a glorificação depois dele ter cumprido a sua tarefa. Ele diz: eu glorifiquei, está aqui na terra, agora glorifica-me. Aleluia. Deus vai te exaltar, abençoar a tua vida, depois de você cumprir com o propósito de Deus aqui na terra. Quando nós manifestamos a glória do Senhor aqui na terra, quando nós manifestamos aquilo que o Senhor mandou nos manifestar aqui na terra, você merece a bênção do Senhor. Jesus diz: glorifica-me, aleluia, Pai, porque eu te glorifiquei aqui na terra, consumando, levando a cabo o teu projeto. Eu preguei, evangelizei, curei, manifestei a tua glória, cumpri o teu propósito, aleluia, consumando a obra que me confiaste para fazer. Formei discípulos, preguei multidões, agora estou no fim da minha missão, eu estou a interceder, Pai, agora glorifica-me também, aleluia. Você que anda a fazer a obra do Senhor, eu vou te dizer que Deus vai te pagar um dia em nome de Jesus. A Bíblia diz que servireis ao Senhor e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Quando nós glorificamos o Senhor, quando nós fazemos a obra do Senhor, querendo ou não, Deus também vai te glorificar. E Ele diz: e agora glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo, glorifica-me. Olha, Jesus queria dizer: nesse momento estou na carne, mas a minha essência não é a carne. Eu estou aqui sendo homem, mas eu saí da eternidade. Ele disse: Senhor, eu quero agora a minha glória que eu tinha lá junto de ti, antes que o mundo existisse. Aleluia. Então aqui a Bíblia nos mostra uma posição gloriosa, uma posição elevada, a posição que é a essência de Cristo. Aleluia. Ele era a palavra junto ao Pai. A Bíblia declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Mas esse mesmo Verbo fez o quê? Revestiu a carne, habitou no nosso meio, cheio de graça. Ele pregou, ganhou almas, cumpriu a vontade de Deus. Ele diz: Pai, eu quero a minha posição. E você que está em Cristo, você, aleluia, está sentado com Ele nessa posição. Aleluia. Jesus fala da sua posição. A minha posição não é uma posição baixa, mas a minha posição é uma posição gloriosa. Por isso estou sempre a repetir: eu não sou do vosso nível. Aleluia. Eu não sou do vosso nível. Amém.
Você não é do nível baixo. O teu nível é lá na glória. De glória em glória. Por isso, Salmo 115, versículo 3, diz: o nosso Deus, meu Deus, está lá no céu. E Ele faz o que lhe agrada. Meu Deus está lá no céu, acima de todas as coisas, acima de tudo, acima do céu, dos céus. Ele está sentado na glória. Ele disse: meu Deus está acima de todos os deuses. Mas eu te prego, teu Deus é poderoso, acima de todas as coisas, acima de todos os deuses, acima dos bruxos da tua família, acima das potestades, acima das dominações. Meu Deus está lá em cima. E a nossa posição está lá, em Cristo Jesus. Não existe um cristianismo sem poder de Deus, sem essa posição. Porque se Cristo morreu na cruz, é para nos levar a essa posição. Jesus não morreu para você permanecer fraco. Jesus não morreu para você permanecer sempre chorando, lamentando. Jesus nos libertou da maldição da lei. E a Bíblia declara: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não só perdido, mas também o que se havia perdido. O que Adão perdeu no jardim de Éden: o governo, a autoridade, o poder de administrar a terra, de governar, de dominar, de organizar. Ele entregou na mão do diabo. E Jesus reconheceu Satanás como príncipe desta terra, que anda a cegar a inteligência de muita gente. Está em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4. A Bíblia declara: o príncipe desta terra, deste mundo, anda a cegar a inteligência de muitas pessoas, para que essas pessoas não contemplassem a glória do Senhor, que é a luz do Evangelho. Aleluia, aleluia. Oh, me dá um amém, abençoado amém dos valentes. Aleluia. Então você, sendo filho de Deus, tem que conhecer a tua verdadeira identidade. O que você manifesta na terra: fracasso, cansaço, fome, derrota, não é a tua verdadeira natureza. Aleluia. Não é a tua verdadeira natureza. Adão era sobrenatural. Adão era sobrenatural. É o homem que nomeou os animais. Adão nunca ficou doente antes da sua queda. Ele era poderoso. Nenhum vírus tinha poder na vida dele. Leão não tinha poder sobre ele. Ele dominava sendo administrador. Eu declaro: você tem que dominar. Eu disse: você tem que dominar. Às vezes quando se fala dessas coisas na igreja, o pastor tem... Você tem que entender essas coisas. Essa natureza fraca é do diabo, é do pecado, é da carne. Sendo carnal, querendo ou não, você é sujeito à derrota. Você é sujeito à derrota, querendo ou não. Mas se nos Deus colocou uma outra dimensão, uma outra posição, que é a dimensão espiritual. Aleluia. Talvez a tua vida da carne é tipo alguém que tem 2.000 kwanzas. Com 2.000 kwanzas, você vai comprar o quê? Aleluia. Compra saldo. Mas que?
Você gasta rápido e você com 2.000 kwanza, você é limitado aqui em Angola. Você não pode levar 2.000 kwanza lá nos Estados Unidos e fazer compra, não. A tua carne é limitada. Mas Deus em ti colocou uns $100, por exemplo. Aleluia. Mas com $100, a tua vida é tipo um envelope. E dentro do envelope tem 2.000 kwanza. Você é limitado com 2.000. Você não pode viajar com 2.000. Você não vai nos Estados Unidos com 2.000 kwanza e começar a fazer compra, é impossível. Mas no mesmo envelope, onde tem 2.000 kwanza, Deus não tirou 2.000 kwanza, não. A vida cristã não tira a tua carne, mas Deus acrescentou no mesmo envelope, onde tem 2.000, Ele acrescenta os $100, $500 em dólar. No mesmo envelope tem 2.000, mas com 100, com $500, você pode viajar e fazer compra nos Estados Unidos da América. Com $100 você faz compra aqui em Angola, faz compra nos Estados Unidos, faz compra em Dubai, faz compra na Turquia. Você faz compra em todo o sítio porque você tem $1. A nossa natureza carnal é limitada, sujeita a ser derrotado. Você é um fracasso, querendo ou não, fisicamente, carnalmente, você é limitado. Mas nesse mesmo envelope, Deus coloca a dimensão espiritual. Deus coloca uma dimensão sobrenatural. No mesmo envelope, onde tem a carne, Ele coloca o espírito. Ele coloca a dimensão sobrenatural. Ele te dá uma dimensão superior para você operar no sobrenatural. Por isso Jesus diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti. Antes que houvesse o mundo, é a nossa posição em Cristo Jesus. É a nossa posição sendo filho de Deus. Você não nasceu em Cristo para ser derrotado. Você não nasceu em Cristo para ser pisado. Em Cristo Deus te valorizou. Em Cristo Deus te deu poder. Em Cristo você tem a unção de Deus para resolver os problemas espirituais. Em Cristo ninguém pode comer. Em Cristo ninguém pode dominar. Você tem domínio, você tem autoridade, você tem poder, você tem a unção de Deus, porque você opera na dimensão mais alta, na dimensão elevada. Dá um amém abençoado. Aleluia. Você é embaixador. Aleluia. Você precisa atingir essa dimensão. Diga: Senhor, me leva nessa dimensão. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Alguém vai começar a ver o que os outros não conseguem ver. Alguém vai tocar as coisas que os outros não conseguem tocar. Alguém vai começar a fazer o que os outros não conseguem fazer, por causa dessa dimensão sobrenatural. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou. Diga comigo: Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Conhecemos a história de Ezequiel. Ele foi levado num vale onde tinha ossos secos. E o Senhor lhe perguntou: meu filho, será que esses ossos podem reviver? Podem ressuscitar? Ele disse: Senhor, tu sabes. O Senhor disse: profetiza, você conhece a história. Mas no versículo 1 a Bíblia declara: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Levou-me pelo Espírito até no vale de ossos secos, para ver o que ninguém consegue ver. Me levou a uma outra dimensão no Espírito.
Deus quer que cada um de nós se exalte a uma outra dimensão do Espírito. Deus quer essa posição na igreja, uma posição elevada, uma posição gloriosa, para fazer coisas que os outros não fazem, para viver o que os outros não conseguem viver. Você precisa ser levado a uma outra dimensão. Aleluia. Não, você precisa ser levado pelo Espírito. Por que você não consegue manifestar o sobrenatural? É porque você está embaixo. Você opera na carne. O homem carnal não entende das coisas do Espírito. Aleluia. Ele não compreende as coisas do Espírito. Você vive no pecado, numa vida tão baixa. É difícil você experimentar uma nova experiência com Deus. A maioria dos homens de Deus do Antigo Testamento era tão espiritual, eles conseguiam subir a outros níveis com Deus. A Bíblia declara: foi levado pelo Espírito. Aqui é uma dimensão superior, onde Deus exalta o teu espírito para catar a dimensão espiritual, onde Deus exalta o teu espírito para compreender as coisas espirituais, onde Deus exalta o teu espírito para receber, aleluia, uma palavra profética de Deus e transmitir ao povo, onde Deus te leva a uma dimensão para se conectar com o divino. Você torna sobrenatural. Quando o divino habita no humano, há uma mistura, aleluia. Você torna sobrenatural. Alguém pode dizer amém? O divino tem que se conectar com o humano. E quando o humano se conecta com o divino, Deus te exalta a uma outra dimensão. Você fala, as pessoas não entendem, porque você entende as coisas espirituais. Deus abre os teus olhos. Quando você fala, as coisas acontecem. Você consegue ver o que ninguém consegue ver por causa da dimensão profética. Por isso, se você quer atingir uma alta dimensão com Deus, seja uma mulher e um homem de oração, e Deus vai começar a te levar a outras dimensões, para fazer coisas de outras dimensões, para fazer coisas que ninguém consegue fazer na tua geração. Eu declaro: Deus vai te usar se você atingir essa dimensão. Ele me levou no Espírito. Aleluia. Precisamos dessa dimensão. Precisamos atingir essa dimensão. Aleluia. Alguém está entrando na igreja, o Espírito Santo fala com exatidão. Aleluia. Não é, tua fé parece não. Claramente, o Senhor está revelando claramente. Isso é uma outra dimensão. Aleluia. Se há pessoas que estão pegando feitiço para profetizar, claramente eu te digo, o Senhor quer levar alguém no Espírito. O Senhor quer levar alguém no Espírito. Está dizendo: o Senhor quer levar uma mulher no Espírito. Está dizendo: o Senhor quer levar um homem no Espírito, um servo no Espírito, um jovem no Espírito, para ver as coisas como Daniel, para ver as coisas como José, para ver as coisas sobrenaturais na tua vida. Aleluia. Jesus olhou Natanael e disse: olha, enquanto você estava debaixo da figueira, eu te vi. Aleluia. Eu te vi. Como que uma pessoa consegue descrever tudo que eu fazia debaixo da figueira? É uma dimensão sobrenatural. Como que José consegue ter sonhos no seu futuro? E o sonho se concretiza da forma que ele viu. É uma dimensão sobrenatural. Como é que Daniel consegue ter tantas visões? Aleluia. Aleluia. Interpretando os sonhos do rei. É uma dimensão sobrenatural.
ou quando a igreja vai buscar a Deus, quando vamos buscar a face do Senhor, se entregar, se render totalmente a Deus, eu creio e eu acredito, esse Deus não faz exceção de ninguém. Ele vai derramar a sua graça na nossa igreja. Ele vai nos levar no Espírito para começarmos a operar no sobrenatural. O sobrenatural deve acontecer na nossa igreja. Nós falamos de milagre porque somos humanos. Milagre é o nosso dia a dia. Milagre é vida do Filho de Deus. Vai lá no céu, você não escuta a palavra milagre, não existe, porque Deus é milagre. Próprio Deus é milagre. Deus sabe que a tua vida é milagre. Filho de Deus tem que viver todos os dias milagre. Por isso Jesus andou aqui na terra. A vida, ele não fazia milagre não. A vida de Jesus era todos os dias milagre, milagre, milagre. Você chama milagre porque você é baixo. O dia que você vai atingir a dimensão exaltada, milagre para ti não vai acontecer, mas será vivido uma vida. Você será chamado milagre. Milagre aconteceu, é porque nós estamos embaixo. E quando o milagre acontece, você fala: uau, milagre aconteceu. Não, milagre não pode acontecer na igreja. Nós somos o povo de milagre. Igreja tem que viver o milagre. O nosso cotidiano deve ser um milagre. O teu acordar, o teu dormir, trabalhar, deve ser milagre. Aleluia. Adão não sabia, nem conhecia a palavra milagre, porque Adão era um milagre. Primeiro milagre que Deus fez, criou o homem já mais velho. Não é milagre? Não é milagre? Homem já feito. Homem já feito. Isso não é milagre? Aleluia. Jesus começa o seu ministério. Ele transforma água em vinho. Milagre. A vida dele era milagre. Nascimento dele foi milagre. Antes do nascimento, os profetas profetizaram milagre. Ele nasceu sem relacionamento sexual entre o homem e a mulher. É milagre. Mateus capítulo 1, versículo 20, a Bíblia declara: quando José estava quase a repudiar Maria, o anjo apareceu dizendo: não repudie essa mulher, porque o santo filho que está na barriga dessa mulher é gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, versículo 20. Gerado pelo Espírito Santo. Oh, eu declaro em nome do Senhor: há um emprego que será gerado pelo Espírito Santo. Há um milagre que será gerado pelo Espírito Santo. Há uma graça na tua vida, será gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai acompanhar cada passo da tua vida. Você viverá o sobrenatural. O milagre, 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 milagre. Queremos ser um povo que contempla o milagre do Senhor todos os dias, experimentar o milagre. Oh my goodness. Aleluia. Você é da classe de Deus. Você não é qualquer pessoa. Que Deus te leva no Espírito. Diga: Senhor, leva-me no Espírito. Não, leva-me no Espírito. Estou cansado de viver embaixo. Estou cansado de comer migalhas. Estou cansado de ser pisado. Toda hora doente, toda hora fracassado. Não, eu vi dizer: você deve ser levado no Espírito como Ezequiel. Que Deus te leva no Espírito. E quando Deus te leva no Espírito, você está lá na classe de Deus. Você está lá na dimensão de Deus. E você consegue olhar a terra lá embaixo. A terra fica lá embaixo, porque você está lá em cima com Deus. Por isso a Bíblia declara: nós estamos lá em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Lá em Cristo Jesus. Lá em Cristo Jesus. Ele está à direita do Pai. Você está lá em cima. Eis da classe de Deus. Eis da classe do Todo-Poderoso. Eis
da classe de Abraão, és da classe de Davi, és da classe do santo. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer mulher. Deus te conhece, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a tua casa, Deus tem um plano para a tua família, Deus tem um plano para a tua empresa, Deus tem um plano para a sua vida. Você tem que viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Porque eu sou filho de Deus. Eu não nasci da carne, mas eu nasci do Espírito. Do Espírito. Estou a dizer do Espírito. Elias era da classe de Deus. Escuta só o nome dele. Elias. Ele significa Deus. Ele. Aleluia. Ele significa Deus. Da classe de Deus. E Ele habita em ti. Aleluia. Estou a dizer, Deus habita em ti. Você é da raça de Elias. Um dia ele levantou e disse: não cairá chuva durante 3 anos e 6 meses, senão pela minha palavra. E a Bíblia declara: durante 3 anos e 6 meses nunca caiu chuva. Aleluia. Porque o homem de Deus falou. Porque ele é da raça de Deus. Ele fechou o céu e Deus desceu para ver. Mas quem está fechado assim sem pedir a permissão, olhou, disse: não, é outro Deus, mas que habita lá na terra. Aleluia. Aleluia. É um Deus que habita lá na terra. É um Deus da minha classe, da minha natureza, mas ele tem um corpo humano. É um Deus da minha, aleluia, da minha raça, da minha dimensão. É o meu representante lá na terra. Por isso eu vou fechar o céu durante 3 anos e 6 meses, porque ele é da minha raça, ele é da minha dimensão. A Bíblia declara em Salmos 82, versículo 6: eu vos disse que vós sois deuses e todos filho do Altíssimo, mas morrereis tipo seres humanos qualquer. Meu amado, você não é qualquer pessoa. Você é da raça de Deus. Ah, pastor, sou fraco, mas em ti habita uma outra dimensão. Ah, pastor, eu me sinto fraco. Em ti habita uma outra dimensão. Aprende a explorar a tua verdadeira identidade. A carne é a tua segunda identidade. Aleluia. Não é a verdadeira identidade. Você perdeu a tua verdadeira, por isso você tornou carnal. Mas em Cristo Jesus você recupera a tua verdadeira identidade. Não é a segunda, mas é a primeira identidade. A primeira identidade é da santidade, é da glória, é da elevação, é do domínio, é do poder, é a autoridade em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dia Josué olhou o sol, disse: para, sol. Olhou a lua, disse: para. Aleluia. E o sol parou, a lua parou. Aconteceu. Creio eu que naquele dia Deus desceu. Mas quem mandou parar o sol aqui? Quando olhou, disse: ah, Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. O seu nome é Yehoshua, significa Jesus. Aleluia. Salvação de Deus. É da minha raça, é da Yehoshua. Quem está fazendo isso é Yehoshua, é Cristo, é Yehoshua, é da minha raça, é da minha dimensão. Sol, para aí. Quando você atingir essa dimensão, ser levado pelo Espírito, há coisas você já não pede a permissão a Deus. Quando você fala, a tua palavra, aleluia, demonstra o governo de Deus. Deus concorda com a tua palavra, pois a Bíblia diz que Deus cumpre a palavra dos seus servos e o que predizem os seus mensageiros. Você vai declarar, milagre vai acontecer. Você terá capacidade de declarar uma coisa, vai acontecer.
como Edi Nabala, ele mudou o sexo de uma criança. Aquela senhora sempre ajudava o homem de Deus, apoiava o homem de Deus. E essa mulher não fazia filho. E um dia o homem de Deus orou, e milagre aconteceu. A mulher ficou grávida, mas a mulher precisava do rapaz. Só percebeu que ela concebeu de uma menina. Ela teve uma menina e foi visitar o homem de Deus. Disse: o homem de Deus, não me envergonha. Não é isso que eu pedi a Deus. Aleluia. Sabe o que aconteceu? O homem de Deus pegou a criança, entrou no quarto, apresentou a Deus, disse: Senhor, essa mulher tem apoiado a obra do Senhor, tem apoiado a minha vida. Você vai envergonhar o teu servo. Quando acabou a oração, entregou a menina à sua mãe. A menina, o sexo da menina se transformou. Ela virou rapaz. Aconteceu, vai verificar. Aconteceu. Eu vim te apresentar o Deus sobrenatural. Se a igreja confiar e acreditar em Deus, meu amado, viveremos o sobrenatural de Deus. Os mortos vão ressuscitar. Estou dizendo, os mortos vão ressuscitar. Estou dizendo, os mortos vão ressuscitar. Eu não disse que vamos ressuscitar todos os mortos, mas os mortos vão ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar. Estou dizendo, os mortos vão ressuscitar. Paralíticos vão andar. Surdos, aleluia, vão ouvir. Amém. Eu te prego um Deus verdadeiro, Deus dos nossos pais. Nós somos fracos e nós queremos justificar nossa fraqueza. Aleluia. Deus lhe levou a uma outra dimensão. Um dia Pedro estava a comer, ele estava a descansar, e foram preparar o jantar para ele, o almoço para ele. A Bíblia declara: enquanto ele estava a esperar a comida, foi levado o Espírito. Teve uma visão, viu muitos animais acima de um lado. Deus lhe disse: mata e come. Quem conhece aquela história? Aleluia. Isso é uma outra dimensão. Aleluia. É uma outra dimensão. Quer dizer, está a esperar a comida, logo sobe do Espírito. Que Deus te leva no Espírito. Que Deus te leva no Espírito. Educar os teus filhos pelo Espírito. Criança chega em casa, está a sair da escola. Ei, vem cá, o Espírito Santo me falou: você não foi à escola. Ei, papai, fala! Não, eu fui à casa do meu amigo. Aleluia. Espírito. Até para educar os nossos filhos, precisamos do Espírito. Para salvaguardar o teu casamento, precisa do Espírito. Se queremos viver a glória do Senhor, precisamos do Espírito. Fala comigo, Espírito. Deus colocou Moisés como Deus diante de Faraó. Deus diante de Faraó. Deus disse a Moisés: eu te colocarei como Deus diante de Faraó. Não é pequeno Deus, grande Deus. Porque Faraó representava o próprio Satanás, grande bruxo do alto nível. Ele trabalhava com feitiçaria, com a bruxaria, imagem de Satanás. E para enfrentar Faraó, você tem que ter poder. Moisés disse: não vou aguentar. Deus disse: você será Deus diante de Faraó. Aleluia. O que está nas tuas mãos? Eu tenho uma vara. Dentro da vara, quando de tua vara, a vara virou serpente. Pega a tua vara, a vara voltou normal. Coloca a mão no seio. Quando coloca no seio, a mão dele virou lepra. Quando tira, a mão se purifica. Vai, eu estarei contigo. Eu te coloco como Deus diante de Faraó. A Deus te levanta como Deus perante os bruxos da tua família em nome do Senhor. Deus te levanta como Deus perante a feitiçaria da tua família em nome do Senhor. E quando chegou, disse a Faraó: deixa ir o meu povo.
deixa sair o povo do Senhor. Faraó diz: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? A Bíblia declara: ele pegou a vara de Tó no chão, e a vara de Moisés se transformou em serpente. A Bíblia declara: os mágicos de Faraó fizeram a mesma coisa, deitaram também as varas deles, vieram também serpentes. Mas a Bíblia declara: o nosso Deus, que está acima de todos os deuses. A Bíblia declara: a vara serpente de Moisés começou a engolir a serpente de Faraó, a engolir em nome, my goodness God. Eu declaro em nome do Senhor, quando Deus vai te levar a uma outra dimensão, você vai fechar a boca dos bruxos da tua família em nome do Senhor. Você vai fechar a boca deles em nome do Senhor. Porque aquele tio é bruxo. Ele chegou, sim. Chegou da... Sim. Todo mundo está lhe fugindo, você não lhe foge. Vai lá, vai ter com ele, lhe cumprimenta. Rebo socatacaie de baba. Mimbro sotocateca rebaba. Liso brocha catareba baba. Liso brocha cataia baba. Lera catacaia. Vai ver o que vai acontecer. Liso brocha cataia baba. Não tenha medo. Porque o tio é perigoso, cuidado, vai te matar, vai te comer. Ninguém pode te comer. Quando Deus te leva a uma outra dimensão, quando Deus te leva no sobrenatural, você vai ter uma outra visão do mundo. Você estará em cima, o mundo, a terra fica bem pequena. Você controla todas as coisas. Fica tipo Superman. Aleluia. Todo mundo está lá. Não tenha medo, porque bruxo vai me matar, vai me comer. Você tem poder. Agora o que acontece contigo? Cuidado. Cuidado. Eu te conto, cuidado. Aquela aí não perdoa. Cuidado, vai te comer, vai te papar. Ele não vai te papar em nome de Jesus. Ele não vai te papar em nome do Senhor, porque você tem poder. Deus te exalta em nome do Senhor nas alturas. Amém. Você não é qualquer pessoa. Você é um pequeno Deus. Você opera na dimensão exaltada. João capítulo 10. Sabe por que estavam a perseguir Jesus? João capítulo 10, 33 a 36. Assim diz a palavra do Senhor. Responderam, vamos começar no versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. E disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus. Aleluia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus. Jesus era homem, sim ou não? Sim. Mas Jesus dizia abertamente que eu e o Pai somos um. Ele falava da sua divindade. A ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei. Eu disse. Quem disse? Quem disse? Está no Salmos 82, versículo 6. Salmos 82, 6. A Bíblia declara: vós sois deuses, Filho do Altíssimo. Aqui Jesus comprovou, dizendo que ele que falou essa palavra.
Aleluia. Jesus diz, eu disse, sois deuses. Essa palavra que está nos Salmos, quem declarou essa palavra nos Salmos foi Deus. Aleluia. Foi Deus. Mas Jesus disse, eu que disse. Quer dizer, Jesus é Deus. Se Deus que declarou essa palavra, que vós sois deuses, e Jesus disse aqui, eu disse, sois deuses. Se ele chama deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, oh my God, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, quer dizer, quem recebe a palavra de Deus, ele recebe a divindade de Deus. A Bíblia declara em João capítulo 1:12, a todos quanto o receberam, receberam o quê? A palavra de Deus. A palavra lhe dá autoridade de ser feito filho de Deus. E filho de Deus é Deus, porque filho do leão é leão, filho do elefante é elefante, filho de Deus é Deus. Você que tem a palavra, você que recebeu a palavra, aleluia, você recebeu a natureza de Deus, você recebeu a divindade de Deus, você recebeu o poder de Deus. Então, daqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Aleluia. Isso irritava os judeus. Deus tem um filho. Se Deus tem um filho, quer dizer, Deus tem que ter uma mulher. Aleluia. Por isso Jesus olhou Nicodemo e disse, você mesmo, homem inteligente assim, doutor da lei, não entende as coisas do Espírito. Querido, você não pode entender as coisas do Espírito carnalmente, com os teus diplomas. Aleluia. Só porque Jesus dizia, sou filho de Deus, era blasfêmia. Deus é Espírito. Todos os judeus sabiam que Deus era Espírito. Mas se Deus é Espírito, como que você, homem, está dizendo que você é filho dele? Você quer dizer que Deus tem uma mulher? Isso ultrapassava a inteligência dele. Por isso Jesus diz, as palavras que eu vos ensinei são Espírito e vida. Não entenda a palavra de Deus carnalmente. Aleluia. Filho de Deus é Deus. E todos eles sabiam que filho de Deus tem que ser Deus. Se você está dizendo que és filho de Deus, filho do cabrito é cabrito, filho do leão é leão. Agora você está dizendo que você é filho de Deus, quer dizer, você é o próprio Deus. Blasfêmia. Aleluia. Eles não entenderam as coisas do Espírito. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Aleluia. Eu vou te dizer que você é filho de Deus. E filho de Deus é Deus. Eu disse, filho de Deus é Deus. A partir de hoje, quando você acorda, diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Há situações que vão acontecer na tua vida. Você já não ora mais. Aleluia. Você só declara sendo filho. Milagre vai acontecer. Filho do presidente tem a autoridade do presidente. Quando fala em nome do seu pai, as portas se abrem. Porque filho do rei, ele tem a autoridade do seu pai. É o príncipe. E você, príncipe, em nome do Senhor Jesus, tem a autoridade do reino de Deus. Aprenda a falar em nome de Deus. Aprenda a declarar em nome de Deus. As portas se abrirão. As portas se abrirão. Então, as portas se abrirão.
Aprenda a falar em nome do Deus, aleluia. Pois esse Deus habita em ti. Deus é meu Pai. Deus é o meu Pai. Pode dizer, Deus é meu Pai. Pode dizer, Deus é meu Pai. Pode dizer, Deus é o meu Pai. Eu tenho autoridade e poder. Deus é o meu Pai. Eu tenho força e domínio, capacidade sobrenatural. Deus é o meu Pai. Hoje ao entrar na tua casa, declara, Deus é meu Pai. Ninguém pode me enfeitiçar. Ninguém pode me bruxar. Ninguém pode apertar minha garganta. Deus é meu Pai. Eu sou filho do Altíssimo. O poder de Deus habita em mim. A glória do Senhor trabalha em mim. Eu ando de glória em glória, de poder em poder, de milagre em milagre. Ninguém pode me limitar. Ninguém me domina. Eu nasci para reinar e dominar. Eu que domino em nome do Senhor. Eu que mando nesse jogo, aleluia. Deus está comigo. A glória do Senhor opera em mim, opera em ti, opera em ti, opera em ti, opera em ti, opera em ti. Aprenda a profetizar, aprenda a declarar pela fé. Eu sou, aleluia, o que Deus diz que eu sou. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou grande, eu sou abençoado, fui lavado pelo sangue de Cristo. Eu sou filho de Deus, eu sou grande. Eu vivo na posição de grandeza. Eu vivo na posição dos leões. Deus é meu Pai. Eu sou grande, não sou pequeno. O sangue de Cristo me purificou. Ninguém pode me comer. Nenhum bruxo, nenhum diabólico, nem o próprio Satanás tem autoridade sobre a minha vida. Eu não sou do vosso nível. Vocês são pequenos. Eu sou exaltado. A minha posição está nos lugares celestiais, lá em cima, com Cristo assentado à direita do Pai. Eu mando, domino com Ele. A igreja tem que sair da dimensão de chorar. Tem que dominar, orientar, administrar, governar, reinar e dominar, conquistar com Deus poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória. O caixão que prepararam contra ti, são eles que vão entrar em nome do Senhor. Porque ninguém pode colocar a tua cabeça no chão. Em nome do Senhor, levanta o teu pé direito. Fala, eu domino em nome do Senhor. Piso todo poder maligno. Cai em nome do Senhor. Satanás tem poder. Ele brincou muito tempo com a tua vida. E chegado o momento de levantar no Espírito, levantar na posição celestial, levantar sendo filho de Deus, levantar sendo gigante. Você não é pequeno. Golias da tua vida pode levantar, mas ele vai cair. Pois a Bíblia declara: eu escolhi o jovem, eu lhe ungi com meu azeite sagrado. O inimigo não pode lhe surpreender. Nenhum inimigo vai te surpreender. Levanta ao mais alto nível. O Espírito glorifica o Senhor. Exalta o Todo-Poderoso. Ele é Deus que opera. Ele é Deus que trabalha a favor de todos aqueles que o amam. Ele te predestinou. Ele te conheceu de antemão. Ele te predestinou a ser igual ao seu Filho Jesus Cristo, para que Cristo seja primeiro primogênito de muitos irmãos. A Bíblia declara: aquele que ele predestinou, ele o chamou. Aquele que chamou, ele o justificou. Aquele que justificou, ele os glorificou. Ele os glorificou. Jesus te chamou, ele te justificou e ele te glorificou. Lá acima, lá acima, lá acima, lá acima, acima da feitiçaria, acima da doença, acima da pobreza, acima da morte, acima da maldição, acima do problema, acima, 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 acima. Você é da raça dos vencedores. Você é da raça de Cristo. Você é da raça de Jesus. Você é o pequeno Jesus. Hey! 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 My God! My God! My God! My God! My God! My God! Meu Deus! 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 Meu Deus!
meu Salvador, meu Deus, aleluia. Eu entendi que eu sou espírito, eu sou espírito, eu sou espírito. Eu nasci no espírito. Quem nasceu da carne cá, quem nasceu do espírito, espírito. Quem nasceu da carne cá, a Bíblia declara: tal ele é, tal somos também. Tal ele é, tal somos também. Você não é imagem do teu pai, do fracasso do teu pai. Se o teu pai fracassou, você nunca fracassará. Se a tua mãe fracassou, você nunca fracassará. Em nome do Senhor Jesus. Alguém diz vergonha. Vergonhoso é o filho que não consegue fazer melhor do que o seu pai. É uma vergonha. É uma vergonha. Vergonhoso é o filho que não consegue fazer mais do que o seu pai. Deus está em ti. Essa porta se abrirá. Está dizendo: essa porta se abre em nome do Senhor. Agora começa a comandar. Agora começa a mandar. Anda, anda, começa a comandar. Declara, não olha ninguém. Declara: abre essa porta. Abre essa porta. Há uma porta fechada na tua família. Há uma porta fechada que os demônios fecharam. Espírito geracional da tua família fechou. É porque ninguém consegue levantar com autoridade para quebrar esse demônio. Mas hoje você entendeu que você é o Espírito e você não é qualquer pessoa. E Deus habita em ti. A glória do Senhor habita em ti. A presença do Senhor habita em ti. 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 Habita. Leza pakataya manabarababa. Esa kataraba seketapaba. Isapa taka taka taka. Liso brocha katababa. Você entendeu? E Deus habita em ti. Quem fechou o casamento e disse da tua família: as meninas não podem casar, é mentira. É mentira. Esse fracasso tem que cair. Levanta agora e começa a profetizar. Começa a declarar. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Começa a declarar no nome do Senhor Jesus. Eu não sou o que a minha família diz que eu sou. Eu não faço o que os bruxos da minha família disseram que eu tenho que fazer. Mas eu faço aquilo que o Senhor mandou. Aquilo que o Senhor comandou. Eu sou o que o mundo, não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou grande. Eu sou grande. Eu sou uma grande mulher. Eu sou um grande homem. O teu negócio vai prosperar. Comanda agora. Declara agora. Olha, você quer parar porque o pastor parou? Declara, confessa. Declara em nome do Senhor Jesus. bebê. Aqui vocês estão sentados por quê? Minhas filhas, vocês estão sentadas por quê? Levanta a hora. Levanta essas duas, levanta a hora. Lesobracataca papá. Exabarapapapá. Lisobrou, minhas filhas, levante. Levante, filha. Quebra esse demônio. Quebra esse espírito. Toma autoridade pelo nome do Senhor. Yesacatayamanamareda. Lisa pacatacatacayadada. Lesa parabadecatayababa. Isa pacata. Yesa patecataba. E rochapa. Liso brocante bebê. Essa porta se abre. Ao sair daqui, eu te digo em nome do Senhor, você vai viver o milagre. O dia da manhã, no local de trabalho, essa porta fechada, tá abrir agora, tá abrir agora, tá abrir agora. Alguém fechou, alguém fechou, alguém declarou: essa doença vai lhe matar. Mas eu vi a qualidade de homem de Deus para declarar: essa doença não te mata, não te mata não, não te mata não, não te mata não, não te mata não, não te mata não. Declara: não morrerei, não morrerei, não morrerei, não morrerei, não morrerei, mas viverei, mas viverei, mas viverei, mas viverei, mas viverei. 20 vezes, declara isso, 20 vezes. Mas viverei, 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 mas
viverei, mais viverei, mais viverei, mais viverei. Quero viver a dimensão do céu. 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 A dimensão do céu. Oh, a dimensão do céu. Oh, quero viver a dimensão do céu. Glória. Quero viver a dimensão do céu. Oh, a dimensão de glória. Oh, a dimensão do céu. Oh, sobrenatural. Oh, a dimensão do céu. A dimensão do céu. A dimensão do céu. A dimensão do céu. Oh, quero viver. Oh, Senhor. A dimensão do céu. Santa Rede Baba. Quero viver. Come on, church, hallelujah. Quero viver. Quero viver. Rede Baba. Bravo Sotoro, Shanarebra Canderebra Sotoro Shaba, Lerendere Baba Robo Sandere Baba, Lesa Candere Bada Carrete Baba, 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 Lizo brosha kataraba de kataba, lize bakateke tekere baba, isa manama roboshike, leza katakaye deba, rinzo kotakatakaye deba, isa baraka, lesha bakateba, ize beketeke, eza bakakareshike, bakateke tekere basaka, isa manama roboshike, eza katakata. Les abakotoloshike, brosa katarada, les ebrekete, les andalabashaka, les okotakate baba, les abakataya baba, les obrosha katara, les ebeteketeka, les abarakateketeka, les ebrakashiketekete, les abakatakayaba, les ebrokosoko, les amanamare baba, les ebrokoseketeke, les abakata, la kataresheke, pawa, shamanamare, les abrak
Rakasekete, Isabaradaba, les Ebrokoshiketeke, ya, les Zabakata, la Rakatereba, Isabrosoto, Liseketea, ya, Rekatakata Redeba, Isobrosakataba, les Sha, Likata, les Brakadebro, Isebeketereba, la Rashike, Isemana, Shanara, Ibakatele Baba, El Zabrakata, Isebrokoshike, Barakate Yebebe, Isebrokoshike, Esababa, la Rakate, Isebrokoshike, Esababa, Esobrosakata, Esamana Marebaba, Esabrakashike, Esababa, Erabarababa, Esobrokote, Isebebe, Esamana Marebaba, Esabrakashike, Esebebe, Isabakata, Esabarababa, Koriebeskonta, Ikanderebe, Esebrekete, Isabakata, Yashababa, la Rakata Bareketebe, Esababa, Power, la Shabarekete, Isamana Maradebe, Esabarabaye, Sharakata Yababa, Esebrokotekete, Isamana Maradebaba, Ikata Proshakata, Isabrakata Rababa. Aleluia, aleluia, aleluia. Bata palmas para o Senhor, bata palmas, bata palmas, bata palmas. E as palmas para Jesus, e as palmas.